Oi. Esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo do meu mais novo quadro do canal, chamado Tô sem criatividade e sem tempo pra uma teoria e por isso eu vou contar alguma história da minha vida. Yeah! Então, você pediu por isso? Não? Então foda-se, eu vou contar a história do mesmo jeito. Tá. Pra quem não sabe ainda, eu morei em internato durante 2 anos da minha vida. E eu posso dizer que eu já fiz muita, mas muita merda lá. Mas hoje eu vou contar pra vocês de como eu e um amigo meu andamos na BR pedindo carona por um pedaço de carne. Mas vamos voltar tudo pra eu contar desde o começo dessa história toda, tá? Tá. E como eu disse, eu estava morando em internato adventista. E por ser um internato para alunos do ensino médio, ou seja, alunos de menor de idade, a gente não podia sair de lá a qualquer hora, sabe? E, tipo, nem qualquer dia, porque tem todo aquele rolo lá de supervisão, porque imagina só se algum aluno de lá, sei lá, sai da escola e é sequestrado, tá ligado? Nossa, a escola ia pro pau. Por isso que tinha todo esse regramento, tá ligado? Essas paradas. Mas enfim, voltando aqui. E a gente não podia sair de lá qualquer dia e nem qualquer horário, sabe? Porque a escola não ficava no meio da cidade. E tinha que pegar um ônibus pra ir pra Anápolis, sabe? Porque Anápolis é a cidade mais da hora e mais próxima que tinha. Se vocês quiserem, eu explico mais sobre essa escola num próximo vídeo, mas não vai ser esse porque ia ficar um vídeo muito grande. Mas tudo que você precisa saber é disso. É que a nossa escola não podia comer carne dentro do campus e a cidade mais próxima era a 30 km. Ou seja, a gente tinha que pegar um ônibus toda santa vez que a gente precisava sair de lá, entendeu? E bom, um dia eu cheguei no meu grande amigo que... vamos chamar ele de Alfredo, pode ser? Aí eu falei, ei, o que você acha da gente ir até Anápolis hoje, hein? A gente vai no cinema e come, sei lá, uns 3 kg de carne. E aí ele aceitou, né? E isso era tipo umas 10 horas da manhã, sabe? E a gente combinou de pegar o nosso ônibus às 11. Só que a gente ficou enrolando, sabe? Por algum motivo idiota que, sei lá, eu nem lembro hoje mais. Só sei que no exato momento em que a gente chegou na portaria pra pegar o ônibus, ele saiu. Foi tipo aquela cena de filme, tá ligado? Que o cara aparece pra pegar o ônibus e do nada o ônibus sai. E o próximo ônibus que ia passar por lá era só tipo umas 12:30, sabe? E o nosso filme ia começar 12:00. Então eu juntei todos os meus neurônios pra pensar. Aí eu falei, mano, e se a gente pegar a BR aqui e tentar carona pelo caminho, tá ligado? Porque tipo, afinal de contas, são só 30 km. E mesmo que a gente não consiga uma carona, o que eu acho que é muito difícil, a gente chega lá andando antes das 12:00. Sim, não me julga, ok? Naquela época eu não tinha nenhuma noção do que era 30 km. Mas o mais engraçado é que tipo, ele topou fazer isso comigo. E aí fomos eu e Alfredo BR acima, rumo a Anápolis, pedindo carona com o dedinho levantado. Essa é a parte mais engraçada, a gente ficava com o dedinho, sabe? Que nem aquelas coisa de filme lá pedindo carona. Nossa, isso era incrível. Tá. E aí depois de muito tempo andando, sabe, com o dedo levantado, porque sim, pra mim tipo, isso já tinha passado muito tempo. Eu e o meu amigo Alfredo olhamos no Google Maps pra gente ver o nosso progresso, tá ligado? Pra gente ver o quanto que a gente tava andando e quanto que ainda faltava. E o problema é que tipo assim, ele não tava marcando nada, sabe? Ele não marcou progresso de caminho nenhum. Aí eu pensei, não, essa bosta aqui deve estar quebrada. Vamos só seguir caminho porque, tipo, daqui a pouco a gente chega. E eu realmente acreditava que faltava pouco, tá ligado? Porque a gente podia enxergar a cidade. E pra mim, se dá pra enxergar, tá perto. Mas na real, a gente não tinha andado, tipo, nem 7 km ainda, sabe? E o negócio era 30. Mas quem liga, né? Na nossa cabeça, a gente tava praticamente na entrada da cidade. Tipo, tava logo ali. E parando pra pensar aqui,
nesse dia poderia ter dado tanta merda, né? Porque assim, tipo... Meu Deus, eu tô falando muito tipo, né? Tá, mas... Voltando. Eu e meu amigo, a gente tava pedindo carona no meio da BR. E muita coisa pode ter acontecido com a gente naquele dia. Mas a gente tinha pensado nisso? Não, claro que não. A gente só pensava naquele lanche delicioso do Burger King e no grande filme que a gente ia assistir. Inclusive, eu nem lembro qual que era o nome do filme. E aí, depois de mais ou menos 1 hora andando, a gente até pensou em voltar, sabe? A gente pensava em voltar porque, cara, tava fazendo um sol desgraçado. A gente tava pedindo carona no meio do nada e aí... Só que toda hora que a gente pensava em voltar, quando a gente pensava assim, sabe? Tipo, oh, vamos voltar. A gente ficava se repetindo pra nós mesmos aquela coisa de tipo... Ah, a gente andou demais pra voltar agora. Mas na real, a gente não tinha andado bosta nenhuma, sabe? Porque a gente não tinha andado nem 1/5 do caminho. E daí, pouco tempo depois, a gente começou a ficar com uma sede desgraçada. Sério, tava muito chato aquele dia. Mas aí, por muita sorte, no meio daquele grande nada, a gente achou uma casa na beira da estrada, sabe? Aquelas casas de fazenda que fica do lado da BR. E a gente foi pedir água lá, né? E a gente até bateu um papo com o senhor que morava lá. E ele ficou a conversa toda chamando a gente de doido e que a gente tinha que procurar ajuda psiquiátrica, porque o fato da gente fazer tudo isso por um pedaço de carne e umas 2 horas de cinema não era nem um pouco normal. E de certa forma, aquele senhor não estava nem um pouco errado. Eu te entendo, senhorzinho da água. Enfim, a gente se despediu do velho e a gente continuou a nossa grandiosa jornada. E quando a gente realmente começou a acreditar que nenhum carro iria parar para dar carona, a gente teve a brilhante ideia de roubar um cavalo que estava na beira da rua. Meu Deus, era só merda atrás de merda. Mas essa ideia só não deu certo porque o Alfredo não sabia andar de cavalo e ele já não sabia andar de cavalo normalmente. E o cavalo também estava sem sela. Então eu achei melhor a gente deixar a ideia de lado, porque literalmente podia dar muita bosta. Até porque provavelmente o cavalo era do senhor que nos deu água, né? E eu acho que eu ia ficar com muito peso na consciência se eu roubasse realmente o cavalo dele. E aí a gente continuou pedindo carona, né? Até que, de repente, um carro para do nada na nossa frente. Mas foi tipo uma freada muito brusca mesmo, sabe? Daí a gente ficou uns 15 segundos quietos. A gente ficou feliz e apavorado ao mesmo tempo. Tipo, feliz porque a gente finalmente tinha conseguido uma carona, sabe? Mas apavorado porque a gente não sabia quem era o cara dentro do carro. E que ele literalmente podia fazer qualquer coisa com a gente, sabe? Porque, mano, tava no meio do nada. Aí o cara para. Ele podia realmente fazer qualquer coisa. E aí depois desses 15 segundos totalmente constrangedor de silêncio mortal, a gente chegou perto do carro e a gente viu que era um funcionário do colégio. Nossa, velho, que sensação boa. Tá, mas vamos chamar esse funcionário de Bob. Detalhe, o Bob era o cara que cuidava do ginásio e do departamento de esportes do colégio. E eu juro para vocês que a sensação de ver um rosto conhecido com um carro no meio do nada para te dar carona é uma das melhores sensações que você pode ter na sua vida. Daí quando a gente entrou no carro, a gente contou toda a história pro Bob, né? E como o velho da água, ele também chamou a gente de doido. Mas ele achou extraordinário a nossa força de vontade. Quer dizer, a gente tava naquela merda toda só por carne e cinema. E isso é uma força de vontade do caralho mesmo. Mas enfim, depois ele deu a seguinte proposta: eu pago o almoço de vocês se vocês aceitarem trabalhar pra mim por 2 horas lavando todo o ginásio depois. E aí, né, eu e o Alfredo, como 2 negociadores excelentes, a gente aceitou na hora, sem nem pensar. Mas por fim valeu a pena, porque a gente tava com muita fome e a gente comeu tanto, mas tanto, que, se eu não me engano, a conta que o Bob pagou foi tipo uns R$200 no nosso almoço, tá ligado? Daí a gente pegou a sessão de filmes mais tarde e voltamos como se nada tivesse acontecido.
Resumo da história. Não tem resumo, eu só tava sem criatividade mesmo pra desenvolver uma paranoia minha. Daí eu contei um acontecimento da minha vida mesmo. Foi só pra te enrolar todo esse tempo e a frase do dia é: gente, roubo não é legal.